Deixando de uma forma correta agora a numeração, na verdade, é a sexta parte. Essa é a sexta parte. Eu vinha falando errado as últimas vezes, mas essa é a sexta parte. Antes de começar, eu gostaria de dizer para os irmãos que, para benefício de toda a comunidade, nós temos já à nossa disposição, no nosso site, ou pelo menos vai estar daqui mais alguns dias, essas pregações de 1 Pedro, desde a primeira, para que a gente possa recapitular, porque eu entendo perfeitamente, foram 5 partes que nós tratamos da primeira parte dessa carta, que é a parte doutrinária. Sim, foi um pouco pesado, cansativo. Quando se fala realmente de doutrina, às vezes a gente fica um pouco perdido, e é realmente um estudo que implica que nós possamos ter muita atenção. Então, para recapitular, para que a gente se familiarize bem com o assunto dessa carta, eu sugiro a todos os irmãos que ouçam novamente os áudios, das nossas pregações de 1 Pedro, que já está disponível, pelo menos no YouTube já está. E depois os irmãos vão poder orientar melhor como fazer isso, como buscar na internet para você se beneficiar disso. Por que eu digo isso? Porque hoje nós vamos entrar na segunda parte da carta, a parte mais prática da carta de Pedro. E a argumentação para que se praticasse, segundo Pedro, essa parte prática agora está baseada na doutrina que Pedro lançou como alicerce da sua carta, da sua primeira carta, que é essa que nós estamos estudando. Então, para benefício nosso, eu sugiro isso, que os irmãos ouçam novamente as 5 primeiras partes, se familiarizem, tiver alguma dúvida, procurem o presbitério, a gente vai tentar esclarecer, óbvio, são passagens difíceis, porém fundamentais para que a gente possa compreender melhor a parte prática. Então, nessa noite, nós vamos começar por essa parte mais prática, digamos assim, Nós vamos estudar, então, o segundo capítulo de 1 Pedro, a partir do versículo 11. Vamos ler de 11 a 17. 2 Pedro, capítulo 2, de 11 a 17. Pedro nos diz o seguinte: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Que Deus possa estar iluminando o nosso entendimento nessa noite. Ó Deus, é com gratidão, e como nós já confessamos nessa noite também, é com santo temor, que nós nos debruçamos diante das Tuas Escrituras. Senhor, nós precisamos do Teu Santo Espírito, porque nós cremos que só o Espírito diz às igrejas aquilo que vem do Teu coração. Por isso pedimos, ó Espírito Santo, fala conosco, capacita-nos a compreender essa porção da Tua palavra. Senhor, que sejamos fiéis na exposição, como também na compreensão e na aplicação. Assim pedimos, Senhor, para a glória do Teu nome e para a nossa própria edificação. E reconhecemos que o Senhor realmente, como nós cantamos, Tu és santo, santo,
santo. E também reconhecemos que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, e que temos uma grande missão de proclamarmos as suas virtudes, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que sejamos assim santos como o Senhor é santo, e que essa porção da tua palavra nos encaminhe mais ainda para uma vida piedosa e santa. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós já temos falado que Pedro escreve essa carta para consolar, para motivar aquelas 5 igrejas, aquelas 5 províncias que estavam sofrendo pela perseguição romana. Nós já falamos sobre isso. Pedro então escreve essa carta para consolo dos seus irmãos, para fortalecimento da fé deles, para que eles renovem a sua esperança como uma esperança viva em seus corações, apesar da luta, da perseguição. É uma luta injusta, mas real na vida deles. A perseguição, ao contrário daquela que nós estudamos na carta de Tiago, que era uma perseguição dos próprios patrícios judeus que estavam perseguindo a igreja cristã, composta na maioria de judeus, no caso de Tiago. Aqui é uma igreja mista, composta também de judeus convertidos ao cristianismo, mas na maioria gentílica. Uma igreja composta por uma maioria gentios, que se converteram ao cristianismo. E a perseguição é por causa dos romanos, aquela loucura de Nero, que acusou os cristãos de meterem fogo em Roma, e ele mesmo fez isso, e jogou nas costas dos cristãos. Eles estavam sendo perseguidos. Então, essa perseguição não se deteve somente nos limites de Roma, mas se estendeu a todo o Império Romano, e essas províncias romanas, que eram essas 5 que você encontra no capítulo 1, versículo 1, elas foram atingidas por essa perseguição também. Então Pedro, como pastor, comissionado diretamente por Jesus Cristo, de uma forma maravilhosa, você estuda isso em João, capítulo 21, ele então é chamado, e no coração dele ele sente essa necessidade realmente imperativa de poder escrever essa carta em prol dos seus irmãos que estavam na dispersão, estavam sem rumo, sem casa, sem teto e praticamente sem esperança. Então ele escreve para eles. Nós já falamos então sobre essa tão grande salvação que Pedro tenta restaurar nos seus corações. Estudamos a semana passada sobre a base que ele também os faz enxergar, que eles são nação santa, são propriedade exclusiva de Deus, e eles são pedras vivas colocadas junto com outras pedras vivas, baseadas na pedra angular, para que eles tenham alicerce, para que eles tenham segurança. Vimos também que Pedro exorta para que eles tomem o leite racional, genuíno, que precisa ser tomado por todo bebê, para que ele cresça, se fortaleça e consiga se manter de pé diante das tribulações. Então nós vimos isso no início do capítulo 2. Agora, Pedro começa a falar sobre uma vida prática, na prática mesmo. O que seria viver de maneira santa, como Pedro já havia exortado no capítulo 1, para que eles fossem santos como o pai deles era santo, usando textos do Velho Testamento, sede santos porque eu sou santo, assim Pedro fala. E agora então ele coloca essa nova situação, e ele fala, agora vocês têm que praticar essa santidade. Então Pedro, como pano de fundo, nesse trecho que nós lemos, nós vamos ver 2 situações. A primeira situação, versículos 11 e 12, Pedro vai ensiná-los a manter um procedimento exemplar diante dos gentios. Ele diz no versículo 12, a mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Primeira situação que Pedro ensina. Segunda situação, do versículo 13 a 17, Pedro vai dizer para eles se sujeitarem a toda e qualquer autoridade, instituição humana, e aqui refere-se a autoridades governamentais, E assim Pedro diz, mantenham-se
santos, num procedimento digno e exemplar diante dos gentios e também diante das autoridades. É um campo que nós vamos entrar difícil para nós brasileiros. Se você observa especialmente a situação do nosso país, você diz assim: como nós vamos nos manter de forma submissa a um governo corrupto? Na sua maioria, pelo menos. Bom, Pedro vai nos ensinar algumas dicas aqui. Vamos ver o que a gente pode tirar. E eu digo para vocês, pior do que a nossa situação hoje aqui no Brasil, foi a situação dessas 5 províncias debaixo do governo de Nero. Eu afirmo a vocês com toda a segurança, pior a situação deles. Mesmo assim, Pedro os ensina a submeter-se a elas. Vamos ver alguns detalhes. Então, em primeiro lugar, eu também gostaria de dizer para vocês por que Pedro, na parte prática da sua carta, ele não segue os passos de Paulo. Paulo, nas suas cartas, quando ele escreve sobre a parte prática, geralmente Paulo começa a falar sobre um procedimento exemplar dentro da igreja, ou dentro do casamento, e dentro da família, e para com o trabalho, e depois, quem sabe, ele vai falar sobre alguma coisa sobre autoridade. Quando ele fala, às vezes ele nem fala. Por que Pedro não colocou família em primeiro lugar? Igreja e trabalho. Por que ele vai falar? Mantenham-se de forma exemplar diante do mundo, diante dos gentios e diante das autoridades, ainda que sejam autoridades difíceis, como no caso de Pedro aqui e dos seus irmãos que estavam sob o governo de Nero. Como? Por que ele não... Bom, eu acredito que ele faz isso não por causa da importância, que Pedro está dizendo assim, não, a família está em segundo plano, ou a igreja está em segundo plano, ou o trabalho está em segundo plano. Em primeiro lugar é governo, obedecer aos governantes, às autoridades civis. Não, eu não acredito que era por causa de importância. Eu acredito que era por causa exatamente daquilo que ele chama aqui de paixões carnais. Irmãos, paixões carnais abrangem não somente situações de tentação diante de sexo, diante de bebida e diante de uma satisfação da nossa própria carne, no sentido de querermos fazer coisas pecaminosas para a satisfação carnal. Não é só isso, isso também são paixões carnais, sem dúvida. Mas no caso dos irmãos aqui, não era isso. Paixão carnal, Pedro está querendo dizer, porque na sua paixão, do seu coração, dos crentes perseguidos naquela época, o desejo era de vingança, de poderem se armar para combater as hostes romanas. Talvez o coração dos cristãos era olho por olho, dente por dente. Paixões carnais aqui é mais do que se livrar de sexo ilícito, se livrar de embriaguez, se livrar de glutonaria, se livrar dessas outras paixões de satisfação carnal, satisfação do eu. Mas a vingança também, de certa forma, é uma coisa que satisfaz o eu. Então Pedro diz assim: calma, meus irmãos, calma. Calma com suas reações. Então vamos lá. Primeira parte aqui, versículos 11 e 12. E o esquema de Pedro permanece. O que é o esquema de Pedro que eu estou dizendo aqui? O esquema de Pedro, desde o início da sua carta, para uma vida piedosa, para uma vida santa, é: deixe de praticar o mal e comece a praticar o bem. Lembram-se disso? Ao longo de várias exortações, na primeira parte, Pedro fala: despojai-vos da maldade, como ele diz no capítulo 2, versículo 1, lancem fora aquilo que é mal e abracem aquilo que é bom. Então o esquema permanece. Versículo 11, ele fala que existe uma guerra dentro de nós. Ele diz que essas paixões carnais fazem guerra contra a alma do cristão. Então, não é contra coisas externas que o crente luta, mas
contra os seus próprios desejos de uma alma ainda apaixonada pelos prazeres da carne. E eu volto a repetir, prazeres da carne, nesse sentido aqui também, é reagir de forma à altura em cima daquilo que eles estavam sofrendo. Eles estavam sendo maltratados não só pelo governo, mas pelos cidadãos romanos. Eles estavam sendo perseguidos não só pelas autoridades, mas também pelos romanos. Eles estavam sendo desprezados, humilhados e agredidos, tanto pelas autoridades romanas como pelos cidadãos das suas cidades, onde eles moravam. Por isso eles tiveram que fugir. Por isso que eles são forasteiros e são da dispersão. Então, Pedro fala isso. É uma luta. Agora, cuidado com as suas reações, é o que Pedro está falando. Cuidado. Nessa batalha espiritual, o crente, em primeiro lugar, resiste ao diabo. Quem fala isso? Tiago fala, mas Pedro também fala no fim da sua carta aqui. Nós não chegamos lá ainda. Ele fala que o crente resiste ao diabo. O crente, nessa batalha espiritual, não se conforma com este mundo. Quem fala isso? Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Versículo 2, perdão. E não vos conformeis com este século, ou com este mundo. Nessa batalha espiritual, nós não nos conformamos com o presente mundo. Nessa batalha espiritual, o crente foge das paixões carnais, e é isso que Pedro está falando aqui. Irmãos, o caminho da vitória, nessa batalha espiritual, Pedro está nos ensinando que não é o enfrentamento, não é bater de frente, não é diante das circunstâncias ruins, pecaminosas, diante das trevas, você dizer assim, ou o crente, naquela época, dizer assim, eu vou enfrentar isso. Eu sou filho do rei. Não, eu sou cristão, e em nome de Jesus eu vou enfrentar essa situação. Não é essa postura que Pedro ensina. Ele fala o cristão deve se abster dessas paixões. Abster significa que a nossa vitória, ou o caminho da vitória, não é o enfrentamento, mas é a fuga. Abstinência aqui significa fuga. Fugir dessas paixões. Não enfrente-as, pois você pode se dar mal. É isso que Pedro está ensinando. Então nós temos que respeitar em algumas situações alguns irmãos que não, talvez, com essa perseguição, literalmente uma perseguição que os crentes daquela época estavam enfrentando, mas hoje nós temos irmãos que lutam com a abstinência de alguma coisa. E em respeito a esses irmãos, nós temos que entender essa situação. Nós, às vezes, temos um pouco mais de força para resistir a alguma situação, por exemplo, a uma bebida alcoólica. Outros irmãos têm mais dificuldade para lutar, para se manter em abstinência. Então, por isso, nós não podemos dizer, poxa, mas por que o irmão não me acompanha num golinho de cerveja? Meus queridos, nem todos têm o mesmo poder que você tem, se é que isso se chama poder. Então, respeite a luta da alma do seu irmão. Ninguém pode impedir de você. A Bíblia nos ensina que, trazendo para a abstinência nesse sentido, a Bíblia nos ensina que beber vinho não é pecado. O pecado é embriagar-se. Porém, também faz mal aquele que exige de um outro, que luta com abstinência nesse sentido, obrigá-lo a enfrentar essa situação quando ele não quer. Então essa abstinência tem que ser respeitada. Eu estou dando um exemplo muito, quem sabe, mais presente para nós. Não é? Continuando. Então Pedro diz que nós temos que fugir. A vitória não está no enfrentamento. Não ache que você consegue suportar a tentação, a provação e a paixão carnal. Você não consegue. Em algum momento você vai deslizar, você vai cair em pecado. Então Pedro diz, foge, abstenha-se delas. Foge delas. Muito bem. Então os argumentos de Pedro para isso, você encontra aí no versículo 11,
para essa abstinência do mal são: quais os argumentos? Em primeiro lugar, o crente é amado de Deus. Pedro trata os seus irmãos de uma forma carinhosa, pastoral, de uma forma amável, de uma forma respeitosa e carinhosa. Ele chama os irmãos de amados. Vocês são amados, como se fosse a extensão dos braços de Deus. Pedro, como um pastor, ele abraça as igrejas e diz: vocês são amados. Em primeiro lugar, porque vocês são amados, fujam dessas paixões. Em segundo lugar, o segundo argumento de Pedro é que vocês não são dessa terra. Vocês são forasteiros e peregrinos. Vocês são peregrinos e forasteiros, ou seja, vocês não são desse mundo. Então não precisam criar raízes aqui. Não pensem que por vocês perderem algumas coisas que vocês têm, vocês estão perdendo muito. É verdade, ninguém gosta de perder as suas coisas, mas ainda assim, se for necessário perder, que se perca. Mas não proceda ao mal. O importante é você entender que esta não é a sua pátria. Você é peregrino aqui nesse mundo. Nós somos peregrinos, é o que Pedro está falando. E essa situação nos traz uma segurança. Nós somos estrangeiros residentes, mas estrangeiros. Nós somos visitantes, prestes a partir para a nossa pátria verdadeira, legítima e definitiva. Nós não somos daqui, meus irmãos. Então Pedro diz isso. E no versículo 12, ele fecha o primeiro assunto, dizendo uma coisa muito importante, especialmente para nós nesse presente século. O que é que Pedro diz no versículo 12? Resumindo, o que ele está querendo dizer assim, para a igreja, é: faça a diferença. Como assim, Newton? Como assim faça a diferença? Ele está querendo dizer o seguinte: ainda que vocês passem por essas lutas, que falem mal de vocês, que vocês sejam perseguidos, ainda assim que eles te tratem como malfeitores, mantenham-se num procedimento santo, exemplar. Mantenham-se em dignidade como filhos de um rei que é santo, santo e santo. Vocês são príncipes e princesas, filhas e filhos de um rei. Então, comportem-se como tal. É isso que Pedro está querendo dizer. Embora, vamos falar mal, embora haja perseguição, mas mantenham-se firmes num comportamento santo. Por quê? Porque se a igreja não agir assim, digamos que agir no meio dos gentios, como se fosse um gentil, não apresenta diferença nenhuma, não impacta ninguém, e é um comportamento inócuo, inofensivo, não transmite nada. Continuar numa vida de pecado diante de um povo pecaminoso não impacta. Nós falamos muito: eu quero fazer a diferença nesse mundo, eu quero fazer a diferença onde eu vivo, eu quero fazer a diferença onde eu estudo, onde eu trabalho, e, enfim, diante da minha comunidade, onde eu moro, a minha vizinhança, eu quero fazer a diferença. Ótimo! Pedro está ensinando como é que você vai fazer a diferença. Sendo santo como seu Pai é santo. Comportando-se como filho de um Deus santíssimo. A exemplo do teu Pai. É assim que Pedro nos ensina. Quer fazer a diferença? Sim, obrigatoriamente nós fomos chamados para fazer a diferença. Então comporte-se de forma diferente. Não abrace ao pecado. Não continue na sua vida de trevas. Você foi salvo. E como salvo em Cristo, comporte-se como tal. É isso que Pedro está querendo dizer. Deixe o pecado e mantenha-se num procedimento exemplar. Manter-se num procedimento exemplar diante deles, apesar dessa maledicência toda deles, dos gentios,
mostrando confiança em Deus e certeza de serem de uma outra pátria infinitamente melhor, é isso que nos dá segurança para nós agirmos como filhos de Deus. Isso vai, no fim das contas, Pedro diz que vai trazer glória a Deus. Isso vai glorificar a Deus. E é exatamente o que Pedro aprendeu do seu mestre. Quem foi o mestre de Pedro? Jesus. De onde ele tirou essa ideia? Provavelmente do Sermão do Monte. Mais especificamente, Pedro ensina, a exemplo de Jesus, no Sermão do Monte, capítulo 5, Mateus, capítulo 5, Mateus 5, versículo 16, Jesus ensina: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, essa é a nossa postura. E mais do que isso, Pedro diz que essa posição, ou a maneira do nosso comportamento, quando os gentios observarem as nossas boas obras, eles vão glorificar a Deus no dia da visitação. Irmãos, a palavra visitação aqui, ela é uma palavra, no original grego, ela traz uma visão um pouco mais completa ou diferente do que a gente imagina que seja dia da visitação. Irmãos, dia da visitação não está querendo dizer quando o Senhor voltar. Visitação, por incrível que pareça, é a mesma palavra usada para episcopado. O que é que significa episcopado? Episcopado é gerada da palavra episcopos, que no grego significa supervisor, é o bispo, é o supervisor, ou aquele que observa tudo do alto. Então sabe o que Pedro está querendo dizer aqui? Que os gentios estão observando os crentes do alto. Eles estão nos visitando no sentido de estar nos observando. E diante da observação que eles mantêm sobre nossas vidas, quem sabe, boa parte deles pode vir a glorificar a Deus um dia. O Dr. Hernandes Dias Lopes diz que isso significa, é uma ocasião da graça e da misericórdia, na qual os não cristãos aceitarão a oferta da salvação e glorificarão a Deus com gratidão ao observarem as boas obras dos crentes. Irmãos, olha que coisa, parece que não tem sentido o dia da visitação, né? Mas é isso que quer dizer o texto. Quer dizer que eles estão nos observando, os gentios estão nos observando, e essa observação, dependendo da nossa atitude, Paulo chega a dizer no capítulo 12 de Romanos, que diante do nosso comportamento sem vingança, nós vamos colocar brasas vivas sobre a cabeça daqueles que se tornaram nossos inimigos. E em algum momento eles podem se converter a Deus e a Jesus Cristo, e isso vai glorificar a Deus. Então não só no nosso comportamento glorificamos a Deus, mas também nos frutos que esse comportamento pode trazer. É verdade que nós não temos a promessa que todos os que vão nos observar vão ser convertidos, mas cabe a nós obedecermos, cabe a nós praticarmos a obediência. É para isso que nós somos chamados, para sermos santos no meio de um mundo ímpio, no meio de um mundo pecador, cheio de pecados. Essa é a observação que acontece aqui. Então, fechando essa primeira parte, provavelmente Pedro se refere à observação que os gentios mantêm sobre os crentes, que podem ou provocar rejeição, pode acontecer também, ou provocar conversão deles, por causa da maneira com que você e eu e nós nos comportaremos diante do mundo. A segunda parte, entrando então na segunda parte, de 13 a 17,
Agora falando da submissão às autoridades, um procedimento submisso às autoridades. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês sobre os motivos dessa submissão. Quais são os motivos da submissão às autoridades civis? Bom, Pedro afirma que a submissão a todo tipo de governo humano não é uma opção do crente, mas é um mandamento de Deus. Em primeiro lugar, é uma ordem de Deus que todo cristão se sujeite a toda instituição humana, governo humano. Não nos agrada muito isso, é verdade. Diante de um governo corrupto, diante de leis injustas, diante de uma situação difícil, não é fácil. Porém, Pedro diz que é para nós nos sujeitarmos, versículo 13, a toda instituição humana por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Foi Deus quem instituiu e nos ordenou a obedecê-las, quando ele diz por causa do Senhor. Então, apesar de serem constituídas por Deus, outra coisa importante aqui, apesar dessas autoridades serem constituídas por Deus, quando ele chama de instituição humana, quer dizer que essas instituições, não só falando de pessoas, mas falando de uma forma de administração regional, de um país, de um estado, de uma cidade. Ele chama de instituição humana, significa que essas autoridades governam através de leis e constituições de cada país em particular. O que é que significa isso? Que nós não somos obrigados a submeter às autoridades da Argentina, por exemplo, porque nós somos cidadãos brasileiros. Nós nos submetemos à Constituição Nacional Brasileira. Essa é a instituição e a maneira com que se governa. Também elas não são divinas, como certos imperadores da época de Pedro se definiam como deuses. Não é muito o nosso caso. O nosso caso não é tanto quanto a essas pessoas ou governantes que são ditadores ou até se endeusam, se autodefinem como deuses, não é essa. Mas a nossa situação é um pouco diferente. Estamos lidando com um governo injusto e corrupto. Bom, mas a ordem permanece, a ordem bíblica sobrepuja aquilo que nós podemos imaginar. E a ordem é: submeta-se. Muito bem. Isso eu estou falando sobre os motivos, por causa do Senhor. Segundo lugar, agora sim, ganhamos um pouco mais de ânimo, respiramos. Vamos falar sobre os parâmetros dessa submissão. Até onde submeter? Sobre parâmetros, em primeiro lugar, você precisa entender o seguinte: as definições de mal que você encontra no versículo 14, para castigo dos malfeitores. Então, as definições de mal que devem ser castigados, sim, como também as definições do que é bom ou do bem, que devem ser louvados pelas autoridades, conforme Pedro relaciona aqui ele menciona no versículo 14, essas duas definições, esses parâmetros para isso, para você saber o que é bom e o que não é bom, o que é bom e o que é mal, você saber separar uma coisa da outra, o parâmetro que deve reger a sua consciência para você saber o que é bom ou mal, não está preso definitivamente à Constituição do país, mas à palavra de Deus. Como cristão, os parâmetros estão na palavra de Deus. Acima da Constituição do Brasil está a palavra de Deus. Portanto, o que é que nós como cristãos precisamos fazer? Estou eu aqui falando a mesma coisa, né? Mesma ladainha. Estude a palavra de Deus, meu irmão.
Porque você pode reagir mal achando que uma coisa que você acha injusta precisa ser reagida de uma forma bastante severa contra uma autoridade. Mas às vezes, o parâmetro que você tem para bem ou mal não está sendo definido pelas Escrituras. Você precisa conhecer mais as Escrituras. Nem tudo o que nós, como homens, temos no coração como justo, é de fato justo aos olhos de Deus. Porque a justiça do homem, mesmo convertido, continua sendo para Deus trapo de imundícia. E muitas vezes nós reagimos mal diante das autoridades. Muitas vezes. Então, quais os parâmetros para nós podermos reagir bem? Conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos disso. Agora, quando alguma autoridade, sim, se torna omissa no cumprimento desses deveres, ou se corrompem a ponto de promover o mal e coibir o bem, olha a inversão. Quando uma autoridade está nessa posição, são passíveis de repreensão e devem ser alertadas. Então, a igreja nunca se calou e nem deve se calar diante daquilo que é imoral, daquilo que é injusto e daquilo que realmente fere o nosso caminhar em santidade. Irmãos, nós estamos sendo treinados para uma séria luta que a igreja deve ter nos próximos anos, ou meses. Irmãos, nós já temos tido muita luta quanto à educação dos nossos filhos. Vocês já têm acompanhado pela televisão, pela internet, muitos casos aí. E não pensem que a coisa vai melhorar daqui para frente. Não. Agora, como é que nós vamos lutar com isso? Com canhões? Com armas de fogo? Com espadas? Eu digo, ainda não. Ainda não. Mas com a palavra de Deus. Com as nossas armas espirituais, com a espada do Espírito. Como se comportar nisso? Não vamos poder entrar em mais detalhes nessa noite, mas nós vamos, a partir dessa noite, começar a ser treinados em como nos comportar diante das autoridades. Marquem essa noite para você, meu irmão e minha irmã. A pequenina comunidade chamada Igreja Cristã em Campo Grande, está sendo adestrada, como sempre foi, ainda mais agora, a se comportar diante das injustiças de um país, de um governo estadual e de uma cidade. Não vamos ter mais detalhes aqui, mas nós vamos continuar estudando sobre isso e nos posicionando a respeito disso. É então quando devemos denunciar o erro e os abusos, ainda que isso custe a nossa própria vida. E eu acho que em breve, infelizmente não é uma boa notícia, mas é algo que provavelmente nós vamos ter que começar a enfrentar. Agora, se você não for santo, se você não tiver um procedimento exemplar diante de Deus e dos homens, como você vai poder fazer isso? Como você vai se enfrentar a injustiça sendo injusto? Como você vai querer ser luz no meio das trevas se você é mais trevas do que as trevas? Outro caso que justifica uma postura de desobediência civil é quando o governante arroga para si uma identidade divina, não é bem o nosso caso, ou passa a querer governar a consciência e a fé de uma igreja ou dos cristãos. Isso sim, nós estamos aí às portas de que isso aconteça. Aí então, aplicam-se para nós, ou para essa situação, os textos de Jesus, que Jesus fala, ensina, e que Pedro também, a exemplo de Jesus, Pedro, em outras palavras, ele também fala sobre isso em Atos. Então, o primeiro texto de Jesus, Mateus, capítulo 22, versículo 21, Jesus diz: dai, pois, a César o que é de César,
e a Deus o que é de Deus. Nessa mesma linha, Pedro, em outras palavras, ele segue mesmo pensamento, mesmo padrão, o mesmo sentido. Capítulo 5 de Atos, versículo 29, quando Pedro é questionado, ele é ameaçado pelas autoridades para não falar mais em nome de Jesus. Qual é a resposta de Pedro? Atos capítulo 5, versículo 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Queridos, isso não é mais utopia para nós, não é uma coisa que ficou lá no tempo apostólico, mas é uma realidade que as igrejas cristãs, nesse presente século, vão ter que se posicionar. Como eu disse para os irmãos, eu não trago mais detalhes, porém eu estou apenas abrindo a porta de um assunto muito importante para nós. Terceiro lugar, nós já falamos em primeiro lugar, falamos dos motivos da submissão. Segundo lugar, os parâmetros da submissão. Em terceiro lugar, eu gostaria de falar para vocês a respeito da incondicionalidade e da perseverança da ética cristã. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que Pedro, ele diz aqui, que mesmo em um ambiente hostil, de corrupção, de imoralidades, o crente deve praticar o bem, irrestritamente, incondicionalmente, sendo livre do pecado. Ele diz no versículo 16, que nós somos livres do pecado e da malícia, para vivermos como servos de Deus. O que é que significa servos de Deus? São aqueles que imitam o seu mestre, que é santo. Isso, irmãos, não justifica você estar num ambiente corrupto e de trevas e de excessiva prática de pecados. Não justifica você estudar numa universidade onde a imoralidade corre solta. Não justifica você entrar no mesmo caminho. Não justifica você trabalhar diante de um patrão corrupto, de uma entidade, de uma empresa que sonega, que faz tudo errado e anda nas trevas. Não justifica você também fazer as mesmas coisas. Pedro diz, não, o seu procedimento deve manter-se limpo, puro. Então é de uma maneira incondicional que o crente continua no seu bom procedimento diante dos gentios em primeiro lugar e agora diante das autoridades. Ah, mas esse Brasil não tem jeito, mas o político não tem um que presta, mas não tem, a corrupção corre solta. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou pagar os meus impostos, sendo que o governo não usa os impostos de maneira correta? Irmãos, não justifica, uma coisa não justifica a outra. A ordenança aqui é, obedeça, submeta-se. Irmãos, quando nós passamos, por exemplo, nas estradas por aí, vendo tanto buraco nas estradas, quando você chega num pedágio, você fala assim, não dá nem vontade de pagar o pedágio, eles não gastam dinheiro com o conserto da estrada. Bom, mas a ordem é, pague. Em última instância, a ordem é de Deus. Pague os impostos. Irmãos, nós somos... Isso, como eu disse para você, é uma área difícil que nós estamos entrando nessa noite. É uma conversa que nos mexe com o nosso coração. Mexe com a nossa justiça própria. Mexe sim, eu concordo, porque mexeu comigo também. Continua mexendo. Mas a ordem continua. Submeta-se. Submeta-se. Dentro desses parâmetros que nós já vimos, sobre os limites dos parâmetros sobre bem e mal. Em quarto lugar, sobre os objetivos dessa submissão. Quais são os objetivos dessa submissão? Pedro diz que é da vontade de Deus que se pratique o bem. Ele diz no versículo 15, porque assim é da vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Em primeiro lugar, é pela prática do bem. É por causa da vontade de Deus que nós praticamos o bem, para a glória dele, para agradá-lo, em primeiro lugar,
por submissão a Ele acima de tudo, como eleitos de Deus, para cumprir a vontade de Deus, é que nós obedecemos. Em segundo lugar, o objetivo é para emudecer a ignorância dos insensatos, mas nem todos vão calar a boca, é verdade. Ainda assim, Pedro diz, pratique o bem, seja de um procedimento exemplar. É para emudecer a ignorância dos insensatos. Bom, mesmo sob tentação, sob hostilidade, o crente permanece em procedimento exemplar. Não vamos conseguir calar a boca de todo mundo, mas alguns vão ter a sua consciência gravemente afetada por causa de um procedimento exemplar no meio de um ambiente hostil. É assim que a igreja funciona. Jesus diz que Ele acendeu a candeia, ou melhor, Ele nos deu luz, Ele faz a nossa luz brilhar nas trevas. Ele diz que não se acende uma candeia e coloca debaixo da mesa, mas sobre o velador, para que ilumine toda a casa. Ele diz que não é possível esconder uma cidade edificada sobre um monte. E assim nós brilhamos onde há trevas. No meio dos crentes, onde está tudo certinho, entre aspas, nós não conseguimos brilhar muito. Mas nós somos convocados para brilharmos no meio das trevas. Duro, mas plenamente possível para aqueles que são luz, que são crentes legítimos. É possível. Em terceiro lugar, os objetivos, o último objetivo, é para que glorifiquem a Deus, para que haja muitas ações de graças a Ele e muitos sejam salvos pela luz e pelo sal da igreja, pelo bom testemunho da igreja. Bom, eu só estou fechando e repetindo o que eu já falei. E no versículo 17, encerrando o assunto, Pedro nos ensina que a mesma honra, preste atenção, versículo 17, a mesma honra devida ao rei deve ser dada ao mais simples criado. Não se deve fazer acepção de pessoas. O crente não faz acepção de pessoas. Ele diz, no versículo 17, tratai todos com honra. Jesus nos ensinou sobre isso e Pedro repete mais ou menos a ideia de Jesus, o pensamento de Jesus. Ele diz que nós não podemos colocar o rico aqui na frente, sentando em cadeira especial, debaixo do ar-condicionado, e mandar que o pobre fique lá fora. Olha, aqui dentro não tem lugar para você. A honra, Pedro diz, que é tanto para o rei, como para o mais simples criado. Todos são dignos da nossa honra. E honra aqui no sentido também de submissão. Respeito. Todos merecem o nosso respeito. Não é o presbítero melhor que aquele que limpa o salão. Não é o prefeito, ou o governador, ou o presidente da república melhor do que o menor irmão que congrega conosco, mais recém-convertido. Todos são dignos do meu e do teu respeito. Todos. Todos. Aqui ele iguala, nivela, tudo igual. Honra para todos, tanto quanto é para o rei. Em segundo lugar, ele diz que amar os irmãos. Amar os irmãos, ele já havia dito no capítulo 1, versículo 22. Qual é a forma que nós devemos nos amar uns aos outros? Agora ele está falando como igreja, como as pedras vivas que se unem umas às outras, como nação santa, como a igreja do Senhor, membros uns dos outros. Ele diz que nós devemos nos amar, capítulo 1, versículo 22, de maneira não fingida, porém ardente. Lembram-se que nós falamos semana passada? Desculpa, semana retrasada?
É de uma forma muito ardente, então ele difere. A honra que você deve dar a qualquer pessoa, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, seja o rei, ou seja o vassalo, a honra é a mesma. Agora, amor, nós temos que amar de uma maneira servil. Nós temos que nos amar de uma maneira bastante mais profunda. Os irmãos na fé, esses merecem um amor muito especial da parte de cada membro da igreja. Merecem a nossa longanimidade, merecem a nossa misericórdia, merecem a nossa tolerância até o máximo possível. O amor aqui especial é para os irmãos. Porém ele fecha, ou melhor, antes de fechar ele lança mais uma ordem: temei a Deus. Ele já havia dito também, no capítulo 1, versículo 17, ele diz a maneira de temer a Deus. Por que temer a Deus? Ele diz no capítulo 1, versículo 17, porque Ele é o vosso Pai, mas Ele também é o supremo juiz, que julga todos pelas suas obras e de maneira individual, particular. Então, temam a Deus. E assim ele fecha, acrescentando, lembram-se os estudos passados, por isso que eu pedi para os irmãos, se puderem, ouvir as outras pregações anteriores, porque nós já falamos, por exemplo, de alguns elementos da vida santa, da vida piedosa. O primeiro deles é o amor, o segundo deles é o temor, mas Pedro agora acrescenta mais um elemento à vida piedosa, que agora ele chama de submissão, ou honra, ele chama de submissão aqui. Mais um elemento da vida piedosa. O crente sabe se submeter. O crente precisa aprender o caminho da submissão. O crente foi chamado para ser manso e humilde, como seu mestre. A ter um caráter manso, submisso. Paulo fala sobre isso. Pedro agora fala: sujeitai-vos uns aos outros. Paulo fala. E no mesmo sentido, Pedro também fala aqui. Concluindo, eu quero concluir com você rapidamente, dizendo que, em primeiro lugar, os objetivos maiores de nossa submissão às autoridades, ou da prática do bem e da justiça para com todos, inclusive os gentios, como atitudes severas até, que nós tenhamos que ter contra as injustiças, contra a corrupção, contra as imoralidades. Todas essas atitudes, toda essa submissão e toda essa postura exemplar não são para nossa autopromoção ou vanglória, mas tudo isso é para a exaltação do nosso Senhor e para a evangelização de outros, porque nós somos sal e luz no mundo. Nós somos objetos de Deus para a evangelização das trevas. E nós estamos aqui para a glória de Deus. Então, se pela graça de Deus pudermos nos comportar de maneira exemplar, não ache que isso é originário de você mesmo, porque lembre-se que você continua tendo um coração desesperadamente corrupto. E se você, pela graça de Deus, você não pratica aquilo que até na sua mente passa, com desejo de praticar, as paixões mundanas, se você é por algum motivo refreado nisso, creia que esse é o poder de Deus na sua vida. Saiba disso. E glorifique a Deus por isso. E agradeça a Deus por isso. Em segundo lugar, as pessoas no mundo já estão cansadas, já estão cercadas de corrupção, de imoralidades e todo tipo de pecado. Então, se a igreja não fizer a diferença, gostamos desse termo, né? Eu quero fazer a diferença no mundo, ótimo. Se a igreja então não fizer essa diferença, praticando o bem e rejeitando o mal, ela, igreja, permanecerá
inócua e irrelevante diante de Deus e do mundo. Ela é como um sal que perdeu o seu sabor. O que é que Jesus Cristo diz que fazem com esse sal? Joga no chão para ser pisado pelos homens. Não presta para nada. Irmãos, se nós não nos santificarmos, eu clamo à igreja novamente, irmãos, aprendam o que é santificação. Nós estamos nesse processo. Adolescente, jovem, adulto, casado, solteiro, viúvo, separado, não importa. Todos estamos num caminho de santificação. E se você não se comportar como tal, você não presta como sal da terra. E você não é luz. Porque se você age como trevas no meio das trevas, você não faz diferença nenhuma. Para que você presta? Coloque isso no seu coração. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela é a verdade. E por ser a verdade, nós te pedimos, Senhor, santifica a tua igreja pela tua palavra, que é a verdade. Senhor, que essa palavra venha a lavar a tua igreja, Senhor. Que ela venha a purificar a tua igreja, Senhor. Que cada um de nós aqui, nessa noite, possamos agasalhar essa palavra em nossos corações. Meditar nela durante essa semana. Para que nós possamos compreendê-la. E se alguma exposição aqui foi falha e infiel, que o Senhor tire do coração dos ouvintes nessa noite. Mas aquilo que vem do teu coração, Senhor, que fira os nossos corações, a ponto de nos levar a um arrependimento e a uma santificação. Senhor, nós te pedimos isso por causa do teu nome, que o teu nome é santo, 3 vezes santo é o teu nome. Por isso nós te pedimos isso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.